Aqui nesse texto, né, começando o estudo aqui, quem trouxe o sábado para dentro da igreja adventista, né, diz que os membros da Igreja Cristã Independente ouviram em 1843 a pregação da mensagem do Advento e aceitaram. Era um grupo fervoroso, né? E no seu meio compareceu uma batista do sétimo dia, Raquel Oques, que distribuía folheto que expunha a obrigatoriedade da observância do quarto mandamento. Então, quem trouxe lá para dentro dos irmãos que pregavam a respeito da volta de Cristo e aceitaram essa mensagem de Guilherme Miller. Então, Raquel, ela era da Igreja Batista, ela entrou nesse grupo e ela trouxe uns folhetos falando sobre a guarda do sábado. Agora, eu vou botar mais uns textos aqui para vocês entenderem. Nesse texto aqui, diz que alguns, em 1844, viram e aceitaram essas verdades bíblicas. Um deles, William Guilherme Preston, num serviço religioso dominical, pôs-se em pé e declarou que pretendia guardar o sábado divino do quarto mandamento. 12 outros se lhe uniram, posicionando-se firmemente ao lado de todos os mandamentos de Deus. Foram os primeiros adventistas do sétimo dia, né? Então, isso veio pela irmã Raquel lá. Depois, o William levantou-se em pé dentro de uma congregação que guardava o domingo. Os irmãos, vejam que esses textos está tudo escrito nos primeiros escritos, tá? Vocês podem estar acompanhando aí. Agora, esse texto aqui, irmão, prestem bem atenção e leiam e releiam esse texto. Diz que o pastor Bates viajou para Washington, em Nova Olinda, para estudar essa nova verdade com os adventistas observadores do sábado. E ali residente, ao voltar para casa, estava completamente convicto da verdade do sábado. Bates oportunamente resolveu publicar um folheto expondo as reivindicações do quarto mandamento. Seu folheto de 48 páginas sobre o sábado foi publicado em agosto, presta atenção nessa data, em agosto de 1843. E uns exemplares dele veio a ter nas mãos de quem? De Tiago White e de Ellen White, cerca do tempo do seu casamento. Em fim de agosto, pelas provas escriturísticas neles apresentadas, aceitaram o sábado do sétimo dia e começaram a guardá-lo. A esse respeito, Ellen White mais tarde escreveu: no outono de 1846, começamos a observar o sábado bíblico e a ensiná-lo e a defendê-lo. Então, aqui nós vimos o tempo que Ellen White e Tiago White começaram a guardar o sábado. Quando eles receberam essa mensagem, que sempre tinham me pregado, que a terceira mensagem angélica foi dada para os pioneiros em 1844, e que a irmã White tinha visão, e que ela, tudo isso, né? Mas aqui eu vi que não. Veio pela Igreja Batista, né? E Bates entendeu, e aí então foi feito esse folheto, caiu na mão da irmã White, Tiago White, e eles começaram a guardar o sábado. Agora vocês vão entender algumas coisas. Será que a Igreja Batista estava com esse sábado verdadeiro? Com esse sábado que nós guardamos hoje? Lógico que não, senão eles não estavam guardando o sábado do calendário gregoriano. Vocês vão entender agora alguns textos que eu vou postar aqui. Diz aqui que a atenção, tanto de Ellen como de Tiago White, foi chamado para a questão do sábado através do irmão Bates, que lhes apresentou, por meio das escrituras, as reivindicações da imutável lei de Deus. Embora Ellen tivesse sido alvo de manifestações especiais prevenientes de Deus,
há cerca de 18 meses, nada sobre esse assunto lhe fora previamente apresentado. Não foi falado nada para ela. 18 meses que eles já tinham acontecido, desapontamento e muitas outras coisas, né? Então, não foi dado para ela essa mensagem. Não veio dela, não teve luz a respeito do sábado, desse sábado que eles guardam hoje. Em 1609, eles acreditavam, os batistas, né, que a Bíblia deve ser o único guia, que o batismo dos crentes é o que as Escrituras exigem. Em 1609, um ano considerado a base do movimento, eles batizavam os crentes e fundaram a primeira igreja batista. Thomas, não sei o que esse sobrenome aí, organizou a igreja batista em Spring, nos arredores de Londres, em 1612. Agora, veja essas datas. Eles começaram a batizar, eles eram guardadores do sábado e também montaram igrejas, já em Londres, em 1612. Aqui nesse aqui, eu deixei o link aqui para vocês podem estar olhando, lendo, né? Vocês podem escrever a primeira parte lá, que fala um pouquinho sobre a Igreja Batista, tá? Mas aqui, nesse quadro aqui, diz que o fato que a partir do século XVI é que podemos observar a existência da denominação batista. Agora, como? Vocês podem estar lendo todo o quadro aí. Como que a Igreja Batista, em 1600, no ano 1600, começou a guardar o sábado? Como que eles começaram? E como que estava nesse tempo? Se a Igreja Católica estava matando os cristãos que guardasse qualquer lei que vinha dos judeus, qualquer festas, qualquer um. Inclusive, eu vou postar aqui sobre um rei que foi morto por ele estar guardando ou querer levantar uma igreja. Eu vou postar aqui para vocês. Agora, o importante aqui é que Carlos I, ou Carlos I, né, foi decapitado nesse período de tempo. Ele aproveitou o momento para negociar um acordo com escoceses. Esse Carlos I, ele entrou no reinado e ele estava fazendo um acordo, decretando que, caso voltasse ao trono, reconheceria o presbiterianismo como religião oficial de ambos os reinos. Quer dizer, vamos oficiar aqui na Europa e lá, onde eles estavam mandando, né, reinando aí, eles iam botar como igreja oficial. A atitude do monarca foi considerada como traição por seus partidários e que levou Carlos I a ser decapitado em janeiro de 1649. Por que eu estou trazendo essas datas e essas histórias? Para vocês saberem que a igreja surgiu, a Igreja Batista, em 1609. Ela já estava trabalhando, batizando, fazendo tudo. Uai, ela não era perseguida? Será por quê? Agora diz aqui que, mas em janeiro, quando um rei, ele quis levantar uma igreja, em 1649, ele foi decapitado. E agora a Igreja Batista podia fazer igreja. Agora diz aqui, como morreu o rei Carlos, né? Apenas foi a decapitação que ocorreu em janeiro de 1649. E a Igreja Batista já estava lá com a igreja formada. Em frente ao palácio, um nome inglês aqui que eu não sei, em Londres. A decapitação de Carlos I foi a primeira execução de um monarca europeu, após uma ordenação e julgamento. O mundo de um parlamentar por qualquer disputa interna das cortes. Então, o que estava acontecendo nessa época, em 1649, que ele foi enforcado? A perseguição estava ainda acelerada, meus irmãos. Se alguém guardasse qualquer dia que não estivesse de acordo com os católicos, com o calendário católico,
era morto, meus irmãos. Como é que a Igreja Batista, ela se organizou, batizava pessoa, andava numa boa. Em 1609 ela conseguiu manter já essa organização. Como eles fizeram isso? É a pergunta que eu estou fazendo. Agora eu vou trazer um texto aqui de Uriah Smith, tá nas profecias de Daniel e Apocalipse. Diz que há 3 séculos eles tentaram reformar o papado na Europa. Tentativa acabou numa hierarquia protestante e num enxame dissidente. O protestantismo transformou-se em presbiterianismo. Então, a igreja presbiterianismo se formou, ao qual Carlos I queria levantar ela, né? Mas depois ela foi levantada. Depois da morte dele, depois de 1660. Esse se transformou em congregacionalismo. Depois do presbiterianismo veio a congregacionalismo. E deste saiu a Igreja Batista. Tá, meus irmãos? E o que aconteceu? O metodista tentou reformar a todos, mas reformou-se a si próprio. Não conseguiu fazer reforma. Em muitas formas do islamismo, todos eles conservavam no seu seio o quê? As suas organizações eclesiásticas, culto e doutrinas e observância que eram várias relíquias do papado. Por quê? Porque se não guardassem os feriados, os dias de festa da Igreja Católica, a Igreja Católica matava. Então eles eram relíquias, obedeciam doutrinas, relíquias que vinham do papado. Aí você poderia me perguntar, Virma, mas como então eles viveram em 1609? Por que eles viveram nessa época? Vou apresentar por que agora. Já que eles são relíquias da Igreja Católica, eu vou apresentar por que agora. Aqui diz assim, que o Papa mostrou que tinha, sim, autoridade. Quando? Vocês vão saber agora. A autoridade temporal, literalmente. Foi por meio de uma canetada, o pontífice, que um novo calendário foi instituído em fevereiro de 1582. Por que a Igreja Batista surgiu em 1609? Já estava sob o comando do calendário gregoriano, em 1582 já tinha sido feito. Daí diz aqui, ficava determinado para aquele ano um ajustes nas datas. O dia seguinte, a 4 de outubro, quinta-feira, não seria sexta-feira, 5 de outubro, mas sim sexta-feira, 15 de outubro de 1582. Tirou 10 dias do calendário para mudar o período e a rotação de quê? Vou botar o texto porque que eles fizeram isso. Ele diz nesse texto que ficava determinado para aquele ano um ajuste de datas de todas as festas judaicas, todas as comemorações, inclusive o sábado. Em 1582, ele botou como acima de Deus, né? Que ele tinha autoridade e ele podia mudar todas as datas. O que ele fez? No dia seguinte, ao dia 4 de outubro, quinta-feira, não seria mais sexta-feira, mas 5 de outubro. E assim a sexta-feira ficou dia 15 de outubro de 1582. Por quê? Agora ele mostrou para o mundo que ele tinha autoridade, que ele estava acima de Deus de mudar qualquer tempo de datas marcada para a festa da Páscoa, para a festa do dia da festa da semana, para a festa do dia da expiação e também para o dia de sábado. Porque ele tirando 10 dias, muitas pessoas já falaram para mim, não, Virma, não mudou nada. Era quarta-feira, o dia 4, e sexta-feira
Continuou o dia da semana, ficou dia 15. Mas ele mudou a rotação, com 10 dias que ele tirou, ele mudou o tempo da rotação no calendário lunar. Entendeu? Porque ele mexeu no círculo lunar nos períodos de data. Foi aí que ele mudou todas as festas. E é uma cilada que foi tão bem feita, como está escrito no livro de Daniel, que ele jogou a verdade por terra, fez isso e prosperou. E que está escrito em Daniel também 7:25, que ele ia mudar os tempos e a lei. Ele mudou o período de tempo das festas, que tem Bíblia que diz assim, que mudou as festas, que ele iria mudar as festas, e ia mudar a lei de Deus. Com 10 dias que ele moveu, ele mudou o tempo de guardar o sábado e ele mudou o tempo das festas judaicas. Entendeu, meus irmãos? Se nós não entender agora o calendário lunar, nós estamos perdidos, guardando o sábado em tempo errado. E o que tem a ver isso com a Igreja Batista? Ela guardava as doutrinas, relíquias da Igreja Católica. Por isso que ela pôde promover, porque ela guardava o sábado agora, no tempo que ela surgiu, em 1609, ela guardava o sábado que estava no calendário católico gregoriano. E esse sábado gregoriano foi introduzido dentro da Igreja Adventista. E eu vou postar mais um texto aqui para vocês verem que sempre as pessoas dizem, não, toda a verdade foi dada para a irmã White. Não foi. O sábado foi dado, veio dos batistas, que veio de uma linhagem errada, de doutrinas pagãs, doutrinas católicas, e foi levado para dentro da Igreja Adventista. Eu tenho certeza que nunca ninguém tinha te falado isso. Os pastores podiam ter trazido isso para vocês, mas estão dormindo. E nós, os membros, diz que também. Mas vamos acordar. Vamos não deixar ser iludido. Eu trouxe aqui para os meus queridos irmãos o calendário de 1582. É um absurdo que eles fizeram. Vocês podem estar vendo aí, vocês dão um clique em cima, vai ficar grande, né? Vocês vão ver os meses aí, que esse calendário aqui, ele já colocou como antes de outubro já era católico, né? Como já vinha, eles já fazem os calendários como se fosse da época já do calendário gregoriano. Mas quando chegou em outubro, quantos dias ficou o mês? Ficou aí de poucos dias. Foi tirado 10, né? De 31 dias. Então só ficou 21 dias. Me parece que sim, eu não contei, mas é isso. Mas vocês podem estar vendo aí a falha que ficou. E foi aí que a Igreja Católica nos deu um laço de traição em nós. Tirando 10 dias, ele descontrolou a rotação que era guardado às festas. E o povo não observou. Mas eu vou trazer mais um pedacinho para vocês entenderem que eu vou deixar agora, quando eu entrar agora no estudo do calendário de Trentos, que eu vou continuar amanhã, eu vou mostrar para vocês por que a irmã White e outros, muitas vezes, depois que eles foram entendendo, quando que eles foram entender que eles tinham ganhado também esse golpe, eu vou mostrar para vocês quando que eles entenderam, em que período foi e o que aconteceu e se a Igreja Adventista creu. Agora eu faço pergunta dos irmãos lendo esse texto. Este poder intencionado, ele fez com intenção mesmo de nos enganar, né? Provar que esse poder intencionado prova que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus. Mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o 7. E agora vocês vão saber, com o próximo estudo que eu vou postar amanhã, por que eles falavam isso. Por que eles diziam que o primeiro dia da semana tinha que estar o 7 lá? Por que eles falavam isso?
Coloquei aqui para meus queridos o mesmo texto para vocês verem que esse texto está em comentário bíblico da Igreja Adventista, tá? Comentário bíblico que foi feito pela irmã Ellen White, tá? Então eu não vou ler o texto, é o mesmo texto de cima, mas eu estou colocando a fonte que veio de Eventos Finais, né? Mas que esse texto estava escrito em comentário bíblico, tá bom? Eu quero deixar aqui alguns questionamentos para vocês pensar. E nós vamos continuar esses. Foi pelo homem do pecado, deslocado do seu legítimo lugar, sendo exaltado em lugar dele, um dia comum. No lugar do sábado verdadeiro está um dia comum. Mudou o círculo da lua e o sábado está dando, como agora hoje, está dando de quarta para quinta. Um dia comum. A irmã Ellen White já está avisando isso. E foi praticado na lei uma brecha que tem que ser reparada. A irmã Ellen White aqui não diz que foi reparado, mas ela diz que tem que ser reparado. É essa questão que eu quero trazer para vocês. Porque muitos perguntam para mim, irmã, mas a irmã Ellen White depois ela entendeu, com o tempo, com os anos, ela entendeu que o sábado estava no lugar errado? Ela está dizendo que ela entendeu. Ela disse que tem que mudar, que tem que ser reparado. O verdadeiro sábado tem que ser restituído à sua legítima condição do dia santo de repouso. E eu vou postar alguns textos amanhã que vocês vão ver quando ela começou a entender isso. Vocês vão ficar surpresos com isso. Eu vou só deixar um texto aqui ainda também. Se a irmã Ellen White entendeu toda a verdade e se foi dado toda a verdade para ela depois de 1844, vocês sabiam que eu vou mostrar aqui, vou deixar um texto, que ela guardou o sábado em horas erradas há 11 anos? Mas a Igreja Adventista não quer que nós saibamos isso, mas está publicado para o nosso bem, para nós entendermos isso. Veja o texto. Por que eu estou trazendo essa questão aqui? Porque hoje os adventistas são assim. Até muitos que estão aqui no grupo. Eles acham que a luz não foi dada para a irmã Ellen White e não pode acreditar em mais nada. Não temos mais luz, mas é luz da palavra de Deus, meus irmãos. É nova luz, como eu já postei esse texto, que vem da palavra de Deus. Deus abre o entendimento para compreender. Como eu já preguei muitas vezes, em 1844, eles entenderam às 2.300 da tarde de manhã. Por que os apóstolos não entenderam? Não era para a época deles, meus irmãos. Vamos abrir a mente, compreender essas coisas. E por que a irmã Ellen White tinha que ter toda a verdade? Olha as horas do pôr do sábado. O pastor J.N. Anderson, o qual mais tarde escreveu um documento estabelecendo a razão bíblica em favor do horário do pôr do sol. Esse documento foi apresentado e discutido sábado, em 17 de novembro de 1855. Quer dizer, ela guardou o sábado, quantos anos a hora errada? Uns 10, 11 anos. E por que Deus não mostrou para ela? Se ela tem que ter toda a verdade. Se ela tinha que vir toda a luz dela. Não foi dado para ela, foi dado para J.N. Anderson. Entendeu? Depois ela entendeu mais tarde, 2 dias depois, que realmente era assim mesmo. E por que não foi dado? Deus deixou isso aqui para você e eu entender que nem toda a luz foi dada para ela. Nem tudo. E tu sabe ainda que ela disse, eu já postei aqui o texto, que o testemunho dela não foi para trazer nova luz, mas para mostrar os nossos pecados. Tá? Mas ela disse que na palavra de Deus tinha muita luz para irromper. Que Deus nos ajude, irmã. Eu acredito que vocês tenham entendido parte, tá? Que eu amanhã vou continuar esse estudo. Nós temos muitas coisas para estudar. E que Deus abençoe a cada um, que possamos estudar e compreender as verdades para os nossos dias. Amanhã vai ser colocado um pouquinho falando sobre o Catecismo de Trento. E nós vamos continuar por que eles diziam que o domingo está colocado no lugar do sábado. Por que eles falavam isso? E que o homem do papado, o filho da perdição, trocou, mudou, deslocou o dia das horas sagradas do sábado, do santo sábado bíblico, colocando o sábado que ele quis. Então a questão do pôr do sol
que Anderson, J.N. Anderson, tinha entendido é que ele foi ler sobre o pôr do sol e ele entendeu que em Levítico estava escrito que era de um pôr do sol a pôr do sol. Ela concordou, mas ela não deixou de perguntar ao anjo, perguntar a Deus, se era daquela maneira que era para guardar agora, de pôr do sol a pôr do sol, porque a meia-noite estava errado, né? Agora veja o que o anjo respondeu para ela. Disse o anjo: tomem a palavra de Deus e leiam-na e compreendam-na, e vocês não vão errar, não errarão. Estudem-na cuidadosamente e ali descobrirão o que é tarde e manhã. Tem muitos hoje ainda teimando que tem que guardar o sábado de tarde, guardando de um pôr do sol a pôr do sol, de tarde a outra tarde. Mas o anjo falou para ela: vocês leiam a palavra de Deus, que vocês vão descobrir quando começa, né? Quando, o que é tarde e quando começa. Isso aí ele está dizendo para ela, vocês vão entender. Agora veja a conversa dele agora. Perguntei se o desagrado de Deus estava sobre o seu povo, por iniciar o sábado como havia feito. Como é que eles tinham feito? Eles guardavam de meia-noite a meia-noite. E ela perguntou do anjo, mas Deus nunca aceitou nós guardando o sábado errado? Dessa forma, nesses horários? Aí o anjo levou ela a uma visão. Olha o que ela escreveu. Fui dirigida ao primeiro sábado, observado pelos adventistas, e acompanhei o povo de Deus até nossos dias, mas nada constatei que pudesse trazer sobre ele o desagrado divino. Quer dizer, ela investigou a visão e Deus tinha aceitado, guardando de meia-noite a meia-noite. Aí ela indagou o anjo. Perguntei por que as coisas haviam ocorrido dessa maneira. E por que precisamos mudar agora o tempo do início do sábado? Ela está contestando, conversando com o anjo. Por que tinha que mudar? Se Deus não tinha desagradado, né? Daquele horário que eles faziam até meia-noite. E agora tinha que mudar. E o anjo falou para ela, vocês estudam o que é tarde e manhã, que vocês vão entender. Deus não falou que o que o Anderson, J.N. Anderson, estava pregando estava errado. E nem falou que estava certo. Ele só falou, olha, vocês têm que estudar a palavra de Deus e vocês vão entender o que é tarde e quando começa. O que o anjo estava dizendo? Olha, vocês ainda não entenderam o que é certo. É isso que ele está falando. Vocês vão entender, ele diz, ó, disse o anjo, vocês entenderão. Mas ele disse para ela, mas não ainda. Não ainda. Falou 2 vezes para ela, vocês vão entender o que é tarde e quando começa. Por que ele disse para ela que não ainda? Porque eles iam continuar guardando o horário errado. Porque eles iam fazer tarde e manhã e não era, porque era horário de Jerusalém. Mas ele disse para ela, vocês não vão entender ainda, porque não é tempo. Para cada tempo Deus desenvolve uma luz. Eu tenho pregado isso muitas vezes aqui. E ainda o anjo disse mais, se houvesse luz a respeito a essa luz e fosse rejeitado, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz a rejeitar. Então Deus aceitou eles, o sábado que eles guardaram, além de errado o calendário gregoriano, e de meia-noite a meia-noite. Deus aceitou? Deus disse que sim, porque não tinha luz a respeito do horário que eles tinham que guardar. Eles estavam guardando a meia-noite e Deus não deu essa luz. E o anjo disse, vocês vão entender, mas não é agora ainda não. Então o que Anderson estava entendendo, J.N. Anderson, de tarde e manhã, que eles estavam fazendo de pôr do sol a pôr do sol lá do local deles, ainda não estava certo. O anjo falou, vocês vão entender. Vocês pegam a palavra de Deus, comecem a estudar que vocês vão entender. Mas não é para essa época agora, tá? Olha, eu digo para vocês que Cristo lhe disse até para os discípulos, ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. É isso que o anjo falou para ela, olha, eu ainda tenho luz a respeito do horário,
Mas vocês não vão entender agora. Mas aí diz aqui, ó. E aqui diz, eles deviam ter sido muito mais adiantados no conhecimento espiritual, opta a compreender e praticar mais elevadas verdades da palavra. Mas eles não estavam prontos para isso. Mas no futuro, os servos de Deus iam desenvolvendo a luz, porque Deus ama quem busca mais e mais conhecimento na fonte de toda a verdade, que é da palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso, meus irmãos. Eu vou deixar um videozinho agora e como eu já disse, vou deixar aqui e vocês pensam como vocês vão pregar a mensagem do terceiro anjo num país onde fica 3 meses só dia. E como você vai brilhar o mundo com a mensagem do terceiro anjo, chegar lá e dizer para a pessoa, olha, vocês têm que guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Não vai ter pôr do sol. Como é que vocês vão levar a mensagem? Tem lugar que é 6 meses escuro, 6 meses dia e 6 meses noite. Vocês chegam lá e vão dizer, tem que guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Não existe isso, meus irmãos. Tem que guardar aonde as profecias se cumprem no horário de Jerusalém. Entenda isso, meus queridos. As profecias se cumprem lá. O horário da guarda do sábado é de lá. É lá que Deus deu toda a verdade. Assistam o videozinho que eu vou deixar aqui agora e vocês vão entender o que eu estou falando. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. É verão no hemisfério norte. Nessa época do ano, em alguns países, o sol nunca se põe, o dia não tem fim. O repórter Rodrigo Bocardi esteve na Islândia e testemunhou esse fenômeno conhecido como sol da meia-noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espera. É boa noite mesmo. 11h40 da noite aqui em Reykjavik, capital da Islândia. E não só aqui, é assim no país inteiro. Noite é dia. Como é viver assim? É normal para os islandeses. As lojas abrem de manhã e fecham à noite. As crianças brincam. Deve ser de dia, né? E a moçada cai na balada de madrugada. Quer dizer, é madrugada. E nem adianta insistir. Devido à inclinação da Terra, a área próxima ao Polo Norte fica exposta ao sol 24 horas no verão. O contrário acontece no Polo Sul, que fica na escuridão. Quando é meia-noite na Islândia, o sol se aproxima do horizonte, mas não se põe. Esse período de dia sem fim dura 3 meses. Por isso, não dá para esperar escurecer. E os islandeses tocam a vida. As meninas se divertem e cantam sob o sol da meia-noite. Pedro Ziviani é um dos pouquíssimos brasileiros que vivem neste país de 300 mil habitantes. Veio parar aqui porque se casou com uma islandesa e já passou 5 verões na Islândia. Aprendeu a lidar com a luz. Eu gosto muito do verão, esse dia sem fim. Tem muitas horas para você fazer as atividades todas interessantes de verão, muita coisa para ver. O difícil de vez em quando é desacelerar. Se convencer que está na hora de dormir quando ainda está sol lá fora. Então, chega. Antes de terminar, dizem que a iluminação da catedral é linda. Quem sabe na próxima visita. Porque agora, passada a meia-noite, eu vou dormir. E criar a minha noite nem que seja na marra da fita crepe isolante. Boa noite. Noite mesmo.